Olá, começo mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E hoje eu tô tendo a honra de receber ela aqui para falar de um assunto que todo mundo ama, que tá super em voga, que é harmonização facial. Doutora Marília Camargo, tudo bom? Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre harmonização, estética. A gente vai falar muito aí, muita coisa legal. Me fala, o que é a harmonização facial e o que a gente pode melhorar com ela? Então, a harmonização facial, na verdade, é um conjunto de procedimentos, de técnicas, onde a gente vai estar harmonizando, a gente vai estar melhorando a simetria e a beleza facial mesmo do pacientinho. E tem muita gente que procura ou tem muita gente que ainda tem medo? Porque eu acho que saem muitas coisas, né, na mídia e assim, fulano fez, aí você fala, meu Deus do céu, não vou ficar assim não. Mas tem um período ainda, né, que desincha, né, não vai ficar com aquela, né, com aquela aparência ali. Isso ou mesmo. então alguém dá um sorriso, aí a pessoa, ai gente, tá muito branco, né? Será ainda tem esse medo ou as pessoas estão procurando mais? Então, na verdade, tanto a harmonização como os procedimentos estéticos dentais mesmo ficaram mais popularizados, né? Por conta, um pouco por conta dos influencers, das celebridades que fazem, né? E também por conta que acabou que as pessoas tendo mais conhecimento desses procedimentos, buscam mais por conta da autoestima. Mas realmente essa questão do medo existe muito, porque quando eles veem um resultado, e normalmente a imprensa dá muito foco em resultados que às vezes não dão certo, né? Às vezes não. Então, assim, realmente isso assusta, né, as pessoas, e às vezes elas ficam um pouco receosas, mas com certeza os procedimentos realizados com a técnica correta, com o jeito certo, o tanto certo, tendo o cuidado e a segurança de sempre ver o que é necessário para o pacientinho, né, para não tirar a questão de perfil, de característica, é super tranquilinho e o pacientinho sempre tem resultados muito bons. E quais são os procedimentos estéticos, assim? Então, a gente tem vários procedimentos que entram, né, que englobam a questão da harmonização facial. A gente tem os preenchedores, que são com ácido hialurônico, a gente tem fio de sustentação, bioestimuladores, a gente tem a bichectomia, dentro da área oral mesmo, né, na odontologia bucal, a gente tem a gengivoplastia, então a gente tem aí vários procedimentos com várias técnicas e vários materiais, produtos aí que a gente consegue realizar uma harmonização bem bacana. Vocês acabam tendo que ser meio psicólogos lá na hora também, né? Ah. Porque deve ter gente que chega e fala, eu quero mudar total. Aí você tem que falar com um jeitinho. Por que você quer mudar total, não é verdade? É isso mesmo, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que o profissional deve entender do pacientinho é a questão da expectativa, né? Porque às vezes o pacientinho chega e fala assim, nossa, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, e às vezes não cabe no perfil daquela pessoa. Às vezes ele chega lá, eu quero boca Angelina Jolie, sendo que tem a boca super fininha. Então, assim, a gente às vezes pode chegar num nível, por exemplo, de preenchimento labial, que vá dar um volume legal, com certeza, mas às vezes não do perfil da Angelina Jolie, né? Então a gente sempre tem que ser bem ponderado e ter realmente um jeitinho jogo de cintura de falar ali, né? com o pacientinho a respeito disso. E doutora, quando a pessoa já chega, no caso, ela não tem os dentes, ela não sorri, né? Aí faz um implante, faz então as lentes e melhora. Você vê essa melhora na autoestima da pessoa? Com certeza. Na verdade, é muito interessante porque a questão da harmonização facial e a questão de lente de contato, faceta, são coisas que realmente mexem muito com a autoestima do paciente. E diretamente
E, além disso, é na hora, né? Então, o pacientinho sai de lá já com o resultado e ele fica muito emocionado. Com certeza, a autoestima vai lá em cima e a gente recebe muitas respostas, né? Às vezes, foto, mensagens dos pacientinhos agradecendo muito. E quais são os procedimentos não invasivos mais populares hoje em dia? Que mais pedem para ser feitos no seu consultório, que você... Porque você deve ter um olho clínico também, né? Você sai e já vê, que dali tem um procedimento. Quais são os mais populares? Os mais populares são a toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, e os preenchedores mesmo, né, que são o preenchimento labial, principalmente, né, preenchimento de mandíbula, que às vezes as pessoas procuram muito para marcar ali, delinear o contorno do rosto. Normalmente são esses. E qual a idade que indicada, por exemplo, quem quer fazer um preenchimento labial, qual a idade que você indica para começar? Porque tem que ser uma coisa contínua, não é? Isso. Na verdade, a gente fala muito do tratamento preventivo, né? Por quê? Porque, na verdade, a nossa pele, depois que ela marca, depois que ela é vincada, é igual a um papel, quando você amassa, por mais que você tente voltar ele ao normal, até se você passar com o ferro, ele ainda vai ter as marquinhas ali. Então, a harmonização facial, a gente bate nessa tecla da prevenção por isso, para a gente não deixar a pele vincar, não deixar a pele machucar, não deixar ela marcar. Então, quando a gente inicia esses tratamentos, igual a toxina botulínica, por exemplo, a gente indica a partir de quando já começa a formar aí essas rugas dinâmicas que a gente fala, né? Porque a partir do momento que ela é estática, ou seja, mesmo sem você fazer expressão, ela tá ali, aí já é um procedimento um pouco mais complexo e vai demandar mais procedimentos. E quais fatores que desencadeiam essas as rugas estáticas que você falou? Então, o movimento do músculo, né? Então, a gente faz várias expressões e o movimento do músculo ali, com o passar do tempo, como a gente vai perdendo estrutura, tanto muscular como em questão de derme mesmo, a gente costuma falar que a gente vai derretendo, né, com o passar do tempo. Então, a gente perde essa sustentação. Então, quanto mais a gente perde, mais essas ruguinhas vão se formando. Quais são os fatores que você analisa, os principais, para chegar para fazer uma harmonização facial no seu consultório? Então, isso é muito interessante. Ou depende de pessoa para pessoa, né? É isso. Porque quando o pacientinho chega, às vezes ele já chega com uma queixa. Quando a gente aponta o que o paciente precisa, às vezes ele nem tá achando que precisa daquilo. Então, assim, a gente realmente tem que ser bem delicado ao tratar sobre isso, porque quando a gente fala numa transformação, não, eu quero melhorar tudo que tiver que melhorar. Aí é que a gente vai entrar nesse sentido que a gente vai avaliar todo o perfil do paciente, o que é que falta, o que é que vai harmonizar, qual a assimetria que ele tem de face. Então, é tudo isso. Então, cada pessoa é uma pessoa. Não adianta eu chegar lá no seu consultório e falar assim, olha, eu quero ficar com a cara de fulano. Não vai ficar, né? Não vai, isso mesmo. Aí a pessoa, você tem que ter consciência, porque depois ainda vai sair falando igual aquele ator, né? É isso. Acaba que assustando aí. Quais são as tendências agora maiores da harmonização facial? São as facetas, os preenchimentos? Então, hoje em dia a gente, principalmente na harmonização, as lentes de contato com certeza ganham aí, né, disparado, porque é o sorriso dos artistas, né, o sorriso dos sonhos. E a questão também de derme, intradermoterapia, né, a gente costuma ver aí agora no auge o bioestimulador, né? O que é o bioestimulador? Me conta! Então, na verdade é um injetável também que vai potencializar ali a formação de colágeno e ainda mesmo
potencializando isso, a gente ainda consegue ganhar um volume. Então, vai deixar a pele ali linda, maravilhosa e ainda inteirinha ali, em pezinha. É muito bacana. E tem idade para começar ou não? O bioestimulador, a gente indica aí depois dos 30, pelo menos, né? Acho que quando a gente é mais nova, a gente às vezes não tem muita indicação, porque na verdade ainda tá... Tem colágeno. Colágeno, justamente. A formação de colágeno ainda tá super ativa aí. E me conta, fiz a harmonização, não gostei. Tem como reverter? Olha, se você tiver realizado um procedimento com ácido hialurônico ou com a toxina botulínica, então assim, alguns procedimentos com alguns materiais têm sim reversão. Agora, por exemplo, tem no mercado aí alguns profissionais fazem uso de preenchedores que não é o ácido hialurônico. E aí esses preenchedores, eles não têm como reverter, entendeu? A não ser que seja cirurgicamente, removido cirurgicamente. Mas a maioria... Aquele P alguma coisa, isso, não é? PMMA, isso mesmo. Então, assim, foi até uma polêmica há um tempo atrás, né? Acho que tem até um modelo que faleceu por causa do uso, né? Deu Isso infecção mesmo, no isso corpo. aí. Justamente. Então, assim, a remoção dele, às vezes é vendido aí, às vezes alguns profissionais vendem como, muito mais duradouro, né? É uma coisa que você não vai precisar de ficar aí repetindo, né? Mas é uma coisa que realmente tem um risco aí, eu, pelo menos como profissional, não indicaria. E as facetas, é indicado para todo mundo? Porque todo mundo vê aquele sorriso lindo e fala, eu quero ficar igual. E agora parece que tá até mais acessível, né? Porque no começo era muito caro. É verdade. Aí agora tá ficando mais acessível. Mas é indicado para todos ou não? Não, na verdade, cada caso é um caso. Mas realmente a faceta ficou assim, né? Caiu no gosto da galera, não tem jeito, né? E cada caso é um caso mesmo. A gente avalia se realmente precisa, por exemplo, de fazer um uso de aparelho ortodôntico, se Corrige é um grau... tudo ou não corrige? A minha outra pergunta já no meio, assim. Corrige tudo ou não corrige? Porque às vezes acho que não, né? Às vezes tem alguns casos que não corrige. Então, assim, a gente tenta preservar, hoje em dia, o preparo da lente de contato é minimamente invasivo. A gente sempre prioriza por isso. Então, quando às vezes o pacientinho chega lá com medo, por exemplo, de desgastar muito o dente, nossa, mas vai acabar com o meu dente, eu vou colocar a lente de contato e, na verdade, vai desgastar o meu dente todo, eu vou ficar com aqueles dentes de tubarão, né? Aqueles palitinhos, né? Porque quando cai, porque às vezes cai, justamente, né? a gente pessoa vê muito na mídia, assim. Isso mesmo. Antigamente, o preparo era muito invasivo. Então, realmente, como os artistas, eles sempre são os primeiros aí, né, a fazerem e tal. Então, tem artista que já tem facetas, lentes de contato há muito tempo. Mas a lente de contato mesmo, como é um pouco mais recente, o preparo dela é menos invasivo. Então, assim, é uma coisa mais atual, realmente, né? Então, às vezes o pacientinho, por esse medo, ele quando ele vê, ele fala assim, nossa, realmente, meu dente tá aqui ainda, né? Então, assim, é muito interessante ver isso nos pacientinhos mesmo, eles descobrindo isso, assim. E qual que é a diferença da faceta para resina? Tem a resina, não tem? Tem. Na verdade, a gente tem a faceta, né, de porcelana e a gente tem a faceta de resina. O que muda é a questão do material, né? Mas a porcelana, ela é mais lisa, ela é mais refinada. Acho que ela é mais natural, assim, ela né? dá, isso mesmo, ela dá um ar de mais natural. A resina, ela é mais porosa, né? A duração, a durabilidade dela é menor. Igual, por exemplo, a gente tem aí as lentes de contato, a gente costuma falar que elas duram aí em média 10 anos. Já as resinas, por volta aí de uns 6, isso assim, tendo muito cuidado.
Eu assim, acho que as resinas a pessoa fica com um sorriso mais brancão, né? Assim, mais assim, você assusta quando você vê, assim, você encontra a pessoa num dia, tá de um jeito, ela sorri, você fala, ai, tem alguma coisa diferente aí, né? Assim, eu acho que às vezes alguns profissionais vão, às vezes, assistirem aqui e às vezes podem falar, não, mas espera. Na verdade, a gente tem casos de resina que ficam mais naturais, sim, mas isso realmente você tem que procurar um profissional que consiga fazer, dar essa naturalidade. E às vezes o pacientinho chega no consultório e ele quer dente branco. E ele quer um dente branco. E a lente, a faceta de resina, ela é mais acessível do que a faceta de porcelana. Então, quando o pacientinho chega, ele assusta às vezes com o valor de porcelana e opta pelo de resina. Que é um custo-benefício que eu acho que, se você for colocar na balança, acaba que às vezes o pacientinho não pensa nessa questão, né? E aí ele fala, não, agora isso é o que cabe no meu bolso, mas não vê a questão de durabilidade, né? De uma questão mais natural mesmo, né? Então, é mais ou menos por aí. E eu, por exemplo, hoje eu resolvi, quero fazer a faceta. Aí, quais são os passos? Quanto tempo que eu tenho que separar? Quais os passos para fazer a faceta? Olha, normalmente a gente demora aí de 2 a 3 semanas para concluir um tratamento. Então, a gente primeiro vai ter o dia da moldagem, né? A moldagem inicial. Aí, essa moldagem, ela vai para um planejamento, então a gente vai analisar ali todos os dentinhos do pacientinho, a mordida dele, o que a gente vai precisar de tirar para alinhar, qual é o tamanho do dente, o formato que vai combinar com o perfil, com o formato do rosto. Então, é tudo analisado e aí a gente vai fazer um planejamento para esse paciente. Depois disso, a gente fazendo esse planejamento, a gente faz o enceramento diagnóstico, que é ali a prévia de como vai ficar os dentinhos do pacientinho. Então, aí a gente vai para a segunda sessão, que mostrar, apresentar, né, como vai ficar os dentinhos para o pacientinho, e depois que ele aprova, a gente já, na mesma sessão, a gente já começa o preparo desses dentinhos. Depois do preparo, a gente molda de novo, vai para o laboratório fabrica as lentes de contato, que vão chegar pra gente, aquelas joias, pra gente só cimentar no pacientinho. E me conta, dói? Então. É uma pergunta que todo mundo pergunta. Todo mundo para pergunta. Todos os procedimentos de harmonização, dói. Olha, essa questão do preparo dos dentinhos, isso a gente faz tudo com anestesia. Então, assim, não dói o procedimento. Às vezes tem pacientinho que tem um nível de sensibilidade um pouco maior. Então, nesse intervalo entre o preparo e a cimentação, o pacientinho fica com um mock-up, que é o provisório, para ele ter uma percepção de como vai ser, como vai ficar, né, as lentes de contato. Nesse intervalo, às vezes, o pacientinho pode sentir, sim, um pouquinho de sensibilidade. Mas depois que coloca as lentes, aí não tem mais. Aí supera tudo, acaba esquecendo, né? E as facetas, elas são reversíveis ou é uma coisa permanente? Olha, a gente pode reverter, sim, a questão, a gente pode tirar as facetas, isso assim, se for um caso de lente de contato, então você vai ter ali praticamente o dente ainda íntegro, né? Mas depois que coloca a lente de contato, o pacientinho não quer mais tirar, não. Não, é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, eu não conheço nenhum caso que o pacientinho tenha voltado e falado, não, eu quero tirar, não quero mais usar a lente de contato, quero voltar os meus dentes. Normalmente isso não acontece. A gente vê a procura pelas lentes de contato justamente porque o pacientinho é incomodado com o sorriso. Então, a maioria das vezes é por esse motivo, ou então por às vezes ter perdido um dentinho, ter quebrado um dentinho, alguma coisa incomoda. Então, quando a gente resolve isso com as lentes de contato, ele não quer mais voltar atrás, não. Doutor, e tem gente também que pensa, eu não vou pôr
Ou então eu vou pôr, não vou ter mais cárie. Eu vou pôr porque eu não vou ter mais cárie. É verdade? Não, ou não? Dá não a é cárie do verdade. mesmo jeito? Dá os problemas gengivais do mesmo jeito? Do ou mesmo tá jeito, livre? não, do mesmo jeito. Como as lentes de contato, elas são como se fosse uma película em cima do dentinho, é só na face vestibular mesmo. Então é só na face que a gente vê. Por trás, o dentinho ainda continua sendo o seu dentinho. Então, ele está suscetível, sim, a cariar, ele está suscetível a dar o tártaro. Então, há uma manutenção dessas lentes de contato justamente para a gente evitar e manter aí sempre lindas, maravilhosas. Então, o procedimento de limpeza em casa, o cuidado de limpeza é o mesmo do dente normal, né? Isso mesmo. Esse é o dente normal. É seu dente ainda, justamente. Mas é o mesmo, mantém o mesmo. É o mesmo. O que a gente comenta e vê muitos pacientinhos mesmo comentando com a gente quando chega no consultório, é assim, nossa, doutora, agora eu não consigo mais ficar sem passar fio dental. Porque, na verdade, a gente coloca as lentes de contato e a lente de contato, ela ocupa um espaço onde, às vezes, quando você, por exemplo, fica com a casquinha de feijão ou o alface ali, a carninha, que às vezes isso nem incomoda muito, você nem às vezes percebe. Mas com a lente de contato, o que a gente percebe com o comentário dos pacientinhos é que qualquer coisa que entra, isso incomoda. Então, eles criam um hábito maior de passar o fio, de escovar os dentinhos e manter sempre o sorriso assim, né? E quanto tempo dura? Você falou de manutenção. A manutenção é feita de quanto tempo? E posso durar a vida inteira com aquelas lentes ou ela tem um prazo e depois tem que trocar? Não, na verdade, assim, isso vai realmente depender do cuidado, vai depender da questão do próprio dentinho mesmo, do pacientinho, né? Mais do cuidado mesmo. Então, se o pacientinho tiver um cuidado bom, ela dura aí até 10 anos, tranquilo. Vamos falar de gengivoplastia. Qual é a indicação, né? Quais são os cuidados? O que é? Fala pra gente. Então, até hoje eu postei um casinho, hoje pela manhã a gente fez um caso de gengivoplastia. E a gengivoplastia é, na verdade, uma plástica gengival. E qual que é a indicação disso? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que sorriem e mostram muito a gengiva, ou então que a gente vê assim, no sorriso da pessoa, a gente vê assim aqueles dentinhos pequenininhos. Essa normalmente é a indicação para plástica gengival. Então, às vezes o paciente chega lá, nossa, doutora, eu sorrio, eu fico incomodada. Às vezes eu não sorrio muito porque mostra muito a minha gengiva. E aí a gente remove uma parte dessa gengiva. A gente, na verdade, faz um teste, vê o tamanho que é esse dentinho desse paciente. E aí, a partir disso, a gente vê o quanto a gente pode remover de gengiva ali, porque realmente, às vezes, pode ser um excesso mesmo de gengiva, ou às vezes musculatura também, que puxa muito, e aí a gente consegue reverter aí essa situação. Às vezes também a gente usa, além da técnica da gengivoplastia, a gente usa o Botox também para sorriso gengival. Sério? É muito interessante. Legal. Então, por isso que, na verdade, a harmonização, ela realmente é esse conjunto aí de técnicas que a gente usa para harmonizar mesmo o sorriso, a face do pacientinho. E qual o prazo de recuperação de uma gengivoplastia? 1 semana, 2 dias? É mais ou menos uns 2 dias, 2, 3 dias, tá? A gengiva recupera muito rápido, assim, por exemplo, também como a bichectomia mesmo, né? É outro procedimento cirúrgico que são repousos e recuperações bem rápidas. E o que é a bichectomia, que está muito na moda? As pessoas faziam muito, agora deu uma parada. O que é? Então, a bichectomia é a remoção de uma gordurinha que a gente tem aqui na bochecha. Ela tem função, quando a gente é neném, para ajudar na sucção da mamada. Então, depois que a gente cresce, já é introduzido na alimentação da criança os alimentos sólidos, aquela gordurinha não tem mais função. Então, a cirurgia de bichectomia, às vezes, é indicada, a maioria das vezes, na verdade, para definir, sim, um formato no rosto, isso afina o rosto, com certeza, mas principalmente para, às vezes, aquela pessoa que morde a bochecha na hora que mastiga e tudo. Então, é aquela
aquela gordurinha em excesso que a gente pode remover. E remove em consultório mesmo e fica quanto tempo de repouso? Tira pontos em quanto tempo? Então, os pontinhos a gente tira depois de 7 a 10 dias. O repouso, normalmente eu indico para o pacientinho 3 dias de repouso, tá? Doutora, como é? Repouso absoluto? O repouso é o pós-operatório é um pós-operatório muito ruim? Como é? Na verdade, não, tá? Se o pacientinho seguir todas as orientações que a gente der direitinho, igual, por exemplo, a gente orienta com a alimentação gelada, né? Sempre geladinho para melhorar na cicatrização. A gente indica também alimentos mais pastosos, porque aí você não vai ter o esforço ali por conta dos pontinhos. Então, se o pacientinho seguir certinho, ele vai ter 3 dias aí muito, muito tranquilos e depois vai até esquecer que fez bichectomia. E o resultado a gente vê em quanto tempo? Em 1 mês para desinchar tudo? O resultado da bichectomia normalmente são com 3 meses. 3 meses. Ele demora um pouquinho mais, a questão porque, na verdade, como é um procedimento mais invasivo, né, a recuperação lá dentro mesmo, das células, tudo bonitinho para fechar aquele espaço, é mais ou menos uns 3 meses, a gente já consegue ver um resultado bom. Aí eu tô querendo fazer uma harmonização facial, não sei por onde começar, te procuro. Quais são os primeiros passos? Uma harmonização facial. Quais são os primeiros passos? Bom, a gente vai primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar das suas expectativas. Depois a gente vai tirar algumas fotos para a gente analisar junto o que é que realmente incomoda, o que é os pontos que a gente pode melhorar. E eu sempre falo para o meu pacientinho, eu acho que o menos é mais. Porque a gente mudando de pouquinho, isso não vai te causar um susto de mudança assim, repentina. Então, eu acho que a gente sempre buscando o mais natural, realçando ali os detalhes, eu acho que isso é o mais legal da harmonização. Que legal. Porque, na verdade, se você muda bruscamente, você causa um choque, às vezes, em você mesmo. E às vezes nas pessoas que vão te ver ali no pós. Às vezes acontece de ter aquele tempo de inchaço, sim. Acontece, às vezes tem o tempo de edema que precisa de passar para depois a gente ver o resultado, mas eu sempre falo para o pacientinho, eu acho que a gente começar de pouquinho, ir mudando de pouquinho e ir melhorando, aqueles detalhes é melhor do que você já mudar, não, eu quero ter boca, eu quero ter mandíbula. Se a gente for mudando aos pouquinhos, isso vai ser gradual e as pessoas vão se acostumando e vão dizer, nossa, você tá mais bonita, você fez alguma coisa? E ouvir isso é muito legal, né? Do que ouvir assim, nossa, você fez sua boca? Você fez seu nariz? E aí as pessoas já fazem assim e já assusta, né? E isso não é muito legal. É melhor ir passo a passo, né? Devagarzinho, bem natural. Mesmo. É isso. É a importância de procurar um profissional consciente, né, doutora? Com certeza, isso é muito importante, Débora. Acho que às vezes o pacientinho também se acostuma com o resultado. Então, de primeira, ele gostou muito do resultado e depois vai passando os dias e ele vai falando assim, nossa, mas parece que já não tem mais, parece que eu já não tô vendo mais aquele resultado. E ele volta no profissional e ele quer mais, ele quer que apareça. E às vezes o profissional, ele, dependendo, ele vai falar assim, uai, se você quer, ok, é tanto, eu vou colocar mais do jeito que você quer. E às vezes o pacientinho, como ele perde essa referência, porque ele sempre vai achar que acabou o efeito ou que ele quer que apareça mais. Eu acho que cabe realmente ao profissional orientar o paciente nisso, sabe? Olha, aqui eu acho que já tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Acho que aqui não cabe nesse momento o tanto que você está querendo, né? Eu acho que cabe realmente ao profissional orientar o paciente. Aí entra a questão que você falou no começo do medo, né? A gente fica às vezes com medo de procurar, achando que vai ficar exagerado demais, mas se você procurar alguém, um profissional consciente que vai te indicar, você não corre esse risco, né? É isso.
Não corre esse risco de exagerar e de acordar no dia e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ou você colocou e não gostou, tem como reverter, Tem como né? reverter, isso mesmo. Se for com ácido hialurônico, a gente tem a hialuronidase que a gente aplica e reverte, vai tirar ali todo o ácido hialurônico. Ou o Botox, na verdade, é um pouquinho mais difícil de reverter. A gente tem aí alguns lasers que a gente aplica e tudo, mas é um pouquinho mais lento a reversão do Botox, mas também a gente consegue reverter aí também. Gente, ó, foi muito bom, passa muito rápido, não te falei? Foi muito bom te receber aqui, saber um pouco mais sobre a harmonização facial, foi ótimo, viu? Obrigada. Foi muito bom, eu que agradeço a oportunidade aí, e qualquer coisa a gente está à disposição. É isso aí, você fica com o próximo podcast, tudo junto e misturado. Tchau, tchau.